Depois defeito ele arranca e vende o carro zerado, né? Zerado. Economia. Sem cera, sem vitrificação, sem polir. Uma economia. Economia. Então, mano, ó. Vou deixar o Instagram deles aqui, ó, que eu já acompanho. Mano, se liga só nesse carrinho aqui, ó. O carro que é esse aqui? É uma Porsche? E aí, rapaziada, já estamos aqui na The Plotter. Mano, os caras mandam muito bem na plotagem aqui. Olha o tanto de envelopamento que os caras têm aí, ó. Olha esse laranja aqui, ó. Top. Tem o Instagram deles, vou deixar o Instagram pra vocês acompanhar lá, pra vocês verem o tanto de carro que aqui sai Porsche, só carro top. Tem uma BM aqui que vai envelopar também. Veio de Brasília essa aqui, ó. Vai ficar um projeto insano esse aqui, filho. Já foi semana passada a Porsche Cayenne que eles envelopou aqui, ficou um verde, nossa, ficou perfeito, top pra caralho, mano, ficou doido. Então, o trabalho deles é diferenciado. Aqui à frente da loja, já tá aqui arrumando a saveira do Célio aqui, vai mexer com parte de funilaria para depois fazer a plotagem dela. Vou mostrar pra vocês aquilo ali, ó. Mano, essa saveira aqui, se liga só pra vocês verem que eu tô falando de plotagem. Olha essa saveira. Mano, isso aqui é fosco. Ela é fosca. Mas se liga o detalhe desse carro, mano. Vocês estão dando pra ver direitinho aí. Caso o sol tá quente pra caramba aqui. Roda de Porsche. Retrovisorzinho preto. Mas olha o detalhe, mano. Isso aqui não parece envelopamento, velho. É perfeito. O detalhe é perfeito demais, ó. Acabamento. Mano, é muito perfeito, ó. Deixa eu te falar a verdade, você olha assim, o bagulho é doido. Doido mesmo, muito top mesmo. Aqui, ó. O bagulho aqui da hora. Tá faltando só umas barrinhas de LED nessa saveira, vai ficar top, né? Você já sabe, né? Tá aberto. Olha essa saveira como uma cor, mano. Que isso aqui é o verde, é? Verde azul. Tonalidade azul. Caralho, velho, bicho é top, hein? Isso aqui é fosco, né? É, como prateado. Mostra aqui, Clisson, também. É um detalhe que eu até comentei com o Célio, que é da hora que os caras fazem aqui, mano. Se o cara que não sabe que esse carro é envelopado, ele vê, ele assim, fala que é um pintura. carro, mas se fosse tudo retinho, lisinho, você não via nada. Mas quando é um carro já... Olha isso aqui na porta, mano. Usado, né, mano? Então, mas assim... Igual você falou, né? É um carro já velho, né? Não é um carro novo, né? Então tem muito detalhe, né? Quando o carro é lisinho, meu amigo, não consegue... A galera nem consegue ver. Eu vi aquela Porsche lá que você tava fazendo, né? Aquela Porsche lá que é nova, né? Diferente, né? É, Os detalhinhos, mano, até esses bagulho aqui, ó. Na Porsche ele fez isso aqui, ó, da cor do carro, tudo. Tudo isso aqui, ó, da cor do carro, ó. É uma coisa que você não vê, né? A maioria dos caras que faz plotagem, né? Esses bagulho aqui não faz, né? Faz só a parte de fora. É, geralmente... Aí tu olha isso aqui, ó. Mano, eu tava passando com o Célio, falei, aquele cara manda bem demais, você é doido. Falei assim, manda bem demais. É profissional do envelopamento, é como a gente Caralho, se identifica ficou aí. Perfeito, entendeu? Porque quando você envelopa o carro, no caso, faz isso aqui, né? Não faz? Você abre a porta e já vê na hora que é envelopado, né? Isso aqui já dá um... Hoje a gente tá nessa pegada justamente aí pra mostrar que não é só o fora. Por dentro também. Diferenciado o trabalho. Até falei pro Célio, falei, quando eu tiver condições, eu vou envelopar aquele bravo ali de uma cor diferenciada, porque fica top, né? Pra pintar sai mais caro, eu boto pra fazer uma pintura, né? Não sei, depende do material também, né? Uma pintura boa não é nem 6 conto.
É E isso. eu tenho envelopamento a partir de 3,5, vamos dizer. 3,5 tem envelopamento? Nesse esquema aqui. Nesse ó. esquema aqui? Aham. Todo envelopamento seu aqui é no mesmo padrão? É tipo isso aqui? É porque assim Só é muda o mais caro. material? Esse é mais caro. Assim é mais caro, né? Assim é mais completo. Aí depende do material. Do material Tem também, né? garantia, 3 valores. Entendi. Entendeu? Quanto mais E, uma garantia maior. tipo, o material o mais barato que mais tem? em conta é essa linha aqui. A gente Essa linha fala aqui. com 2 anos de garantia. 2 anos de garantia? É, um carro desse, por exemplo, aqui ele sai em torno de R$3.800. 3.800 reais isso aqui? Com 3 anos, com 2 anos de 2 garantia? anos de garantia. Ah, então mesmo sendo, não sendo o top de linha, né? O prêmio, sei lá, como Não, que fala? mas já é um material bom. Um material bom, né? Todo automotivo, material com cola automotivo, pra carro. Então já é um material. Caramba, isso igual, fica lisinho, né? Não, É uma coisinha. Não. Igual você falou, né? Se o carro tá no Se o carro tá no zero, zero, perfeito, né? Um carro novo, o cara vai trocar a cor, vou trocar. Não, uma pergunta, se eu, tipo, envelopei meu carro e eu quero tirar depois, futuramente, deixar a pintura tá zerada, ele quando tirar o envelopamento, eu consigo Não, usar ou tem que... não consegue, se for pintura original, não tem nem. Tudo tá protegido. Tá protegido? Se for uma pintura repintada, você corre um risco Isso de arrancar, verniz né? sair. Mas depende da repintada. Se for uma repintada com verniz original, com pintura original, ele não vai ter nenhum problema. Entendeu? Então o objetivo do adesivo é sempre proteção. Primeiro a proteção, depois a estética. Ah, então é coisa de boa, né? É uma coisa que é Tranquilo. tipo assim, pensa que não vai arrancar a tinta junto e não arranca, né? Vai ficar a tinta, Não, se o de carro for forma- original, né? de Então o cara forma pode comprar o carro novinho, vir lá, Aquele Foxinho que você viu aí, o cara É comprou novo. ele semana passada, vamos fazer de branco. a envelopa se enjoou, tira, vem, na hora de vender o cara, lá, tipo vende. assim, igual ele põe um material disso aqui que é 2 anos, se na hora que ele vender, ele quiser tirar, tá arranhado, alguma coisa defeito, ele arranca e vende o carro zerado, né? Zerado. Economia. Sem cera, sem vitrificação, sem polir. Uma economia. Economia. Então, mano, ó, vou deixar o Instagram deles aqui, ó, que eu já acompanho o trabalho deles já no Instagram. Mano, eles mandam muito bem demais. The Plot é o nome aí, ó. Envelopamento. Você faz uma cor diferenciada que às vezes na tinta você não consegue chegar nesse tom aqui, né? Top, mano. Mano, se liga só nesse carrinho aqui, ó. O carro que esse aqui é uma Porsche? É um Audi, Audi R8, né? Mano, um Audi R8, esse cara tá envelopando. Qual que era esse carro aqui? Mano, era preto, ó, como tá ficando. Perfeito, ó. Detalhe.